Muito bem, estamos aqui para falar de um outro importante psicanalista da teoria culturalista, agora Erich Fromm. E Erich Fromm, ele traz um pensamento muito interessante e ele diz o seguinte, olha, a compreensão do psiquismo humano deve basear-se na análise das necessidades que têm sua origem nas condições de vida humana. Olha só, hein? Palavras de Fromm. A compreensão do psiquismo humano deve basear-se na análise das necessidades que têm sua origem nas condições de vida humana. E aí a gente faz a pergunta, né? Que condições, que necessidades são essas? Análise das necessidades. Mas que necessidades são essas, né? Quais são as necessidades específicas que se originam dessas condições da existência humana? Essa é a nossa reflexão. Bom, são cinco. Primeiro, necessidade de relacionamento. Você reconhece que o ser humano tem necessidade de se relacionar com as pessoas? Segundo, necessidade de transcendência. Vamos explicar isso. Necessidade de segurança, necessidade de identidade e necessidade de orientação. Olha que coisa legal. Bom, falando primeiramente aqui sobre a necessidade de relacionamento, né? Essa necessidade se origina do fato de que, ao tornar-se homem, o ser humano rompe as suas ligações animais primárias com a natureza. O animal é preparado pela natureza para enfrentar todas as condições, porém o homem, com sua capacidade de raciocinar e imaginar, perdeu aquela interdependência com a natureza. Em lugar dessas ligações instintivas com a natureza, que é própria do animal, o homem criou suas relações, olha só que legal, sendo as mais satisfatórias as que se baseiam no amor produtivo. O amor produtivo sempre implica cuidado mútuo, responsabilidade, respeito e compreensão. Então veja, nessa primeira parte aqui, falando sobre a necessidade de relacionamento, Fromm ele fala do que? Do amor produtivo, porque o que vai determinar a qualidade dos relacionamentos, de um relacionamento, é esse amor produtivo, segundo Erich Fromm. E esse amor produtivo implica, segundo Fromm, em cuidado mútuo, responsabilidade, respeito e compreensão. Não dá para discordar disso, né, gente? Se tem amor, então tem que haver cuidado, tem que haver responsabilidade, tem que haver respeito e tem que haver compreensão. Outra necessidade que Fromm reconhece que o ser humano tem é a necessidade de transcendência, que se refere aqui à necessidade humana de superar a sua natureza animal, de tornar-se uma pessoa criadora, em vez de continuar a ser uma criatura, né? Se seus impulsos, né, criadores forem bloqueados, o homem torna-se um destruidor. Então é como se Fromm estivesse dizendo que o homem precisa criar, o homem precisa avançar, o homem precisa ter espaço aí para transcender, para superar, para fluir na vida, né? E se isso não acontece, ele bloqueia e aquilo que era para ser usado de forma criativa acaba sendo usado de forma destrutiva, segundo a ideia de Fromm. Isso é muito interessante, né, gente? Isso é muito interessante. Fromm mostra ainda que o amor e o ódio não são impulsos antiéticos. Ambos são respostas à necessidade que tem o homem de transcender sua natureza animal. Veja só que coisa. Os animais não amam nem odeiam. O homem sim. Então o homem tem essa necessidade de transcender, de criar. Eu poderia entender, né? De progredir, de crescer, de avançar na vida. E ele tem dons criativos para conseguir fazer isso. E quando o homem não faz isso, quando ele é bloqueado, quando ele é impedido de alcançar essa transcendência, aquilo que ele tem de bom torna-se algo, continua sendo algo que é bom, mas que vai ser utilizado para algo ruim, né, que vai se tornar contrário àquilo que poderia ajudar a sociedade, vai acabar sendo ali então criado algo que vai prejudicar a sociedade porque foi bloqueado, né? Essa necessidade humana de transcender foi bloqueada, então isso se torna uma coisa ruim para a própria sociedade. Bom, o homem também tem necessidade de segurança, né? Necessidade de segurança. Ele quer ser parte integrante do mundo e ter certeza de que pertence a alguma coisa. Olha só que legal. Quando criança está ligada à mãe, é verdade. Se, porém, esse relacionamento persiste, né, passada a fase infantil, diz que a pessoa apresenta uma fixação
prejudicial. O homem encontra a satisfação e a felicidade quando sente a fraternidade dos outros. Então, o homem precisa alcançar essa segurança, né? Ele precisa se sentir parte integrante do mundo, ele precisa ter certeza de que ele pertence a alguma coisa. E a gente entende aqui por que, né, que há essa busca das pessoas por fazerem parte de uma instituição, por fazerem parte de um grupo, exatamente por esse anseio, né, psíquico, humano, de sentir segurança, de se sentir seguro, de se sentir parte de algo, porque ao fazer parte de algo, você tem ali uma proteção, você tem ali uma segurança, porque você faz parte de algo que é maior que você, que te protege. Isso é uma necessidade, segundo Erich Fromm observa. Uma outra necessidade é a seguinte, olha gente, mas o homem deseja também ter identidade, né? Que é outra necessidade de identidade, de ter algo com o qual ele possa se identificar, olha só, ser original e diferente como indivíduo. Quando ele consegue esse ideal pelo seu próprio esforço criador, procura fazê-lo por identificação com outra pessoa ou grupo, porque o ser humano ele busca uma identidade, ele tem necessidade de algo com o qual ele possa ser identificar, né? Desde pequenininhos a gente vê os nossos filhos assim, né? Eles procuram algo com o qual possam se identificar. Passa essa parte da identificação com os pais, mas logo progride para a identificação com um grupo de música, para a identificação com um determinado tipo de grupo, né? Que tem ali um tipo de vestimenta, uma vez que isso é uma necessidade do ser humano. Segundo Fromm, é uma necessidade de ter algo com o qual ele possa se identificar, né? De ter ali a sua identidade reconhecida. E mais uma necessidade que o homem tem, segundo Erich Fromm, o homem necessita de um quadro de referência, porque o homem necessita de orientação. E ele é orientado por quem? Pelos exemplos, pelas referências, né, que se colocam diante dele, que se projetam diante dele. Então, um modelo estável e consistente de perceber e compreender o mundo é exatamente o quê? Esse quadro de referências, esse quadro orientador de exemplos que mostra para esse homem a forma que ele pode agir, ou que ele deve viver, ou a maneira onde ele pode chegar, né? Acredito que seja esse o pensamento de Fromm. O quadro de referência que Fromm desenvolve pode ser racional ou irracional, ou ter ambos os elementos, mas que o homem vai buscar estar ligado, vinculado a um quadro de referências orientador, que dê a ele, que mostre a ele um caminho, uma direção a seguir. Isso é uma necessidade que o ser humano tem, né? Então veja, para Fromm, essas necessidades são puramente humanas e objetivas. Os animais não têm essas necessidades. São necessidades puramente humanas e objetivas. E é bem provável que você também tenha essas necessidades, assim como eu também, né? Nós temos essas necessidades, e que você possa ir de encontro aí à satisfação dessas necessidades, que você se realize na realização no suprimento, né, dessas necessidades aí, viu? A gente continua falando mais sobre esses e muitos outros assuntos aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Valeu!